para o mikvah, que é essa piscina daqui. No mikvah se tomavam banhos tanto mulher quanto homem. Mas, via de regra, a mulher ela deveria tomar esse banho quando estivesse em estado de menstruação. E aí, o porquê da mulher tomar esse banho quando estava em estado de menstruação ou então em gravidez. Há duas interpretações para isso, ou então pode ser que um pouco das duas elas se fundam. De qual é? Primeiro, que o sangue simbolizava uma impureza, algo impuro que precisava ser limpo para participar das reuniões. Outra interpretação é que esse sangue poderia ser tido como algo sujo realmente, sujo sem nenhum outro tipo de interpretação, apenas uma sujeira de você tomar esse banho para que faça uma limpeza, para que pelo menos por um período retenha o sangramento. A gente sabe que não retém por completo, mas que pelo menos dá uma limpeza, uma áurea de higienização maior para que elas possam subir para a sinagoga. O que também pode ser interpretado é que pode ser uma mistura dos dois. Também a gente não pode deixar de lado que os dois estejam se fundindo dentro dessa cultura e dentro desse hábito que era praticado aqui. Agora, no que... Antes de ir para a sinagoga, tinha que passar... Isso, tinha que passar por aqui. Quando as mulheres estavam em menstruação ou em período de gravidez, quando tivesse algum tipo de sangramento. Ou algum outro ferido, alguma outra coisa, tivesse algum tipo de sujeira, para realmente participar limpo, de uma forma íntegra. E aí os homens, eles também poderiam fazer esse banho, mas aí eles poderiam escolher se eles queriam ou não. Haviam aqueles que tomavam os banhos todas as vezes, e tinham aqueles que preferiam apenas tomar após o Ano Novo Judaico, o que era mais comum, segundo o que foi passado para a gente aqui na sinagoga. E aí essa sinagoga, ela durou pouco tempo, ela durou cerca de 10 a 15 anos de funcionamento. Ela foi estabelecida em 1637, e aí por volta de 1650 a 1654, teve a insurreição pernambucana e a sinagoga ela não pôde ser continuada porque volta para cá, para Recife, o domínio católico. E aí a gente tem, mais uma vez, a verificação pela ata de registro da sinagoga do nome das pessoas que tiveram aqui. Lembrando que para o judaísmo, o homem sempre vai ser o representante máximo da família. Por isso que não há representações de mulheres. Quando o homem se ausenta ou morre, a mulher ela é tida como esposa de, por exemplo, Diogo Nogueira, ou esposa de outra pessoa. Só a nível de curiosidade mesmo para vocês. Alguns desses nomes não são os nomes originais das pessoas que vieram para cá, porque como eu disse para vocês anteriormente, todos eles deveriam, dos que moravam em Portugal e na Espanha, serem convertidos a cristãos novos, e aí os nomes de cristãos novos mudavam para nomes voltados mais para a cultura portuguesa ou então para a cultura espanhola. E aí quando deu-se as guerras de insurreição, mais por volta de 1640, os judeus que moravam aqui, que faziam parte dessa sinagoga, eles se viram acuados e necessários de se juntar com outra sinagoga que existia na ilha de Maurícia, que é ali próximo da hoje Praça do Diário, ali perto daquela região, dali do bairro de São José, por ali próximo daquelas áreas. E aí quando eles se juntaram, eles deram o nome do museu que hoje vocês têm ali na frente, Carral Zur Israel, Congregação Rochedo de Israel. Carral, Congregação, Zur, Rochedo, e Israel fazendo menção à região de Israel mesmo. E aí, nessa união, eles não conseguiram perdurar, e aí o domínio português retoma esse território, e os judeus que estavam aqui se veem de novo em diáspora, e solicitam para Amsterdã navios para que possam resgatar eles, para que eles possam se difundir para outras regiões. E aí os judeus que estavam aqui, cerca de 30 deles, foram para a cidade da ilha, foram para a ilha de Manhattan, fundaram a cidade de Nova Amsterdã, foram os primeiros colonizadores da América do Norte e fundaram a cidade que hoje é chamada de Nova York, a cidade, o berço do capitalismo ali dos Estados Unidos. E aí... Antes da diáspora, antes de eles saírem, né, a edificação aqui não foi destruída, não? Não, por isso que a gente tem hoje os achados arqueológicos. O que é interessante é que em Recife nada é destruído. O que eles fazem é aproveitar a construção e construir por cima. Diferente de outras regiões do mundo que destrói para fazer edificações novas de acordo com a tecnologia da época, aqui o que foi feito foi aproveitar para não se gastar mais dinheiro e aí se construiu posteriormente construções em cima. Tanto é que essa casa daqui ela foi uma casa já no século XX, uma casa de comércio. E aí, por conta dos achados que a gente teve de documentação, de livro de registro, de tradição oral, de judeus uns para os outros, foi possível realmente catalogar e verificar que aqui existiu uma sinagoga.
E aí, assim, voltando mais um pouco para a diáspora. Os que foram para lá, para Nova York, fundaram a cidade de Nova York, outros foram para as Antilhas, fizeram uma produção de açúcar lá. O que é interessante é que a produção de açúcar que eles fizeram lá foi uma produção de açúcar parecida com a que eles aprenderam aqui e faziam um refinamento na Holanda, ou seja, eles têm uma produção e um refinamento. Quebraram com Portugal. O comércio de açúcar, com a dispersão dos holandeses, ele entra em declínio e aí o que aumenta é o tráfico de escravos aqui nessa região. Mas aí os outros, uma outra parte, voltou para Amsterdã e a grande maioria, que é o mais interessante, assim, pelo menos o que eu acho, foi para o interior. O que é interessante é que o que esses foram para o interior, eles tiveram que praticar os seus hábitos religiosos de modo sincretizado. Ou seja, a repressão da Igreja Católica, ela vem para cá, domina essa região, e para ser um exemplo de que realmente eles estão aqui como domínio, eles fazem duas coisas que são políticas de governo posteriores, que são, primeiro, mudar o nome da rua. Primeiro eles mudam o nome da rua para que hoje é Rua do Bom Jesus, que antes era Rua dos Judeus. Eles vão mudar para a Rua da Cruz, sabendo que a grande diferença do judaísmo para o cristianismo é a não aceitação de Jesus como Messias. Então você fazendo uma referência da cruz, é para você dizer que agora não é mais um domínio judaico, não é mais uma presença judaica que está aqui nessa região, mas sim uma presença católica. Outra coisa para realmente firmar isso é que eles, sabendo que o judaísmo é muito voltado para atividades comerciais, eles vão determinar que todos os comércios tenham que ter nomes de santos e tenham que ter figuras de santos dentro dos comércios. E aí o judaísmo ele tem que fazer, aqueles que são judeus, tem que fazer suas práticas de um modo escondido, de um modo que vai se vincular junto com a Igreja Católica e junto com práticas católicas. Quer ver que a gente tem hoje hábitos judaicos e que muita gente não percebe? Vocês já escutaram aquela história, não aponte o dedo para a estrela, porque vai nascer verruga no seu dedo? Pois é. E aí o porquê isso é um hábito judeu? Porque as festividades elas começam no judaísmo sempre ao entardecer do dia anterior, mais especificamente ao nascer da primeira estrela. Então uma criança, sabendo disso, nascendo dentro de uma cultura judaica, vai mostrar para a mãe dela que começou o Shabá no sábado como? Ó, mamãe, apareceu a primeira estrela, começou. Uma mãe preocupada com o filho, sabendo que tem uma dominação católica aqui nesse período, vai dizer o quê? Não aponta o dedo para a estrela, vai nascer verruga. E aí a criança não aponta para que ela não denuncie para a comunidade que ela é judia. Outro hábito também que se perpassa até hoje é o de você não varrer para fora de casa. Já viram isso daí? Também no interior isso é muito comum. Não varra para fora de casa. Varra sempre para dentro de casa, pegue o lixo e jogue fora. O porquê de você não varrer para fora? Bom, o professor perguntou do porquê daquele objeto cilíndrico dali entre as portas. Aquele objeto dali, ele é chamado de mezuzá. A mezuzá, ela faz uma referência a um período antigo que eu acho que vocês se lembram dessa passagem. O anjo da morte vai passar na casa de todo aquele que não tiver o sangue de cordeiro na porta e vai levar o filho primogênito daquela família. Numa lembrança a esse período, a mezuzá, exatamente, que é aquele objeto dali, ela traz uma oração e uma lembrança àquele período dentro de todas as portas. Então, em qualquer porta judaica que você passar, vai haver aquele objeto dali como lembrança daquele período e uma oração referente a isso. Então, é um objeto sagrado que, se você vai passar uma sujeira ou uma impureza por ele, é uma falta de respeito muito grande. Outro aspecto, que é muito interessante também, não sei se vocês já repararam no chapéu de Luiz Gonzaga. No chapéu de Luiz Gonzaga há uma estrela de Davi dentro do chapéu, no meio do chapéu. E eu tenho quase certeza que Luiz Gonzaga não sabia direito nem o que era judaísmo. Ele simplesmente repassava aquilo que tradicionalmente a família dele ensinou para ele. Ou seja, práticas mascaradas que se confundem com o catolicismo por conta da repressão que foi feita dentro daquele período. Não sei se algum de vocês aqui são do interior, mas vocês já escutaram aboio? Já. Aboio? Pronto. O aboio, ele surge tradicionalmente, minha família também toda é do interior, e eu vi muito isso desde pequeno, isso acontecer. Quando um boi foge, o vaqueiro ele vai atrás do boi para fazer o chamado pega de boi no mato. Bota o gibão, bota a calça de couro e vai atrás do boi para pegar o boi. Quando ele volta com o boi, por conta do trabalho que o boi deu para pegar ele, eles voltam fazendo uma oração para que o boi não seja sacrificado. O que é interessante é que essa oração, o timbre de voz com que ele fala, é muito parecido com o que um rabino recita a Torá. Muito parecido. O timbre de voz, a forma como ele fala, o cântico da oração, a forma como ele simboliza todo esse momento. Então, são várias práticas judaicas que, principalmente no interior daqui do Nordeste,
são judaicas e que muitas vezes essas pessoas que são do interior e que praticam esses hábitos não sabem que são judeus. Tanto é que quando se deparam com uma cultura judaica, eles fazem, não, eu faço isso também. Eu também preservo o sábado. Eu também não como porco. Eu também faço uma série de normas que vocês fazem, mas eu nem sabia que isso era judaísmo. Eu acreditava que era o catolicismo, feito minha mãe ensinou, feito Nossa Senhora, sempre olhou pela gente. Ou seja, as práticas elas se misturam por causa da repressão que aconteceu nesse período. Então, pessoal, é nessa primeira parte aqui, esse é o contexto histórico da diáspora do judaísmo para Cabo Pernambuco, e é basicamente isso que essa primeira parte do museu vai retratar. Vocês têm alguma dúvida?